Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e nos reunimos, ó Deus, na Tua casa, nesta hora, Pai, para estarmos celebrando a Ti, para estarmos cultuando ao Senhor, apresentando as nossas vidas diante do Senhor e apresentando, ó Pai, o nosso louvor a Ti, a nossa gratidão por tudo que Tu és, a nossa gratidão por todo o Teu amor que tem sido revelado aos nossos corações. Pai, vem sobre este lugar, toma, ó Deus, o Teu devido lugar. Tu és o centro da nossa adoração, Tu és o centro, ó Deus, do motivo deste culto. Portanto, Pai, receba a partir de então cada ato de culto que vamos apresentar a Ti. Vem sobre este lugar, Pai. É o que nós oramos e Te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Então creia, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os seus sonhos, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti. Leia todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante assim, ó, não morrerás. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. A esperança está no Senhor. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Declara a ele, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. A nossa esperança está nele. Eu quero convidar aqui o pastor Agno. Ele vai estar nos abençoando, trazendo a mensagem da parte de Deus para as nossas vidas nessa noite. Amém? O tema de hoje será semeando a esperança. Amém? Pastor Agno, fique à vontade. Amém? Obrigado. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. O nosso tema aqui é semeando a esperança. Louvado seja o Senhor. A cada dia você está sendo ministrado sobre um assunto e que pela fé você possa armazenar no seu coração cada semente, cada mensagem, cada palavra que você vai recebendo, porque é desta forma que você vai crescendo no Senhor. É pela ministração da palavra que aumenta a nossa fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. E nesta noite, dentro desse tema,
o Senhor trouxe ao meu coração a parábola do semeador. É uma parábola conhecida, mas nós queremos retirar desse texto grandeza para a nossa alma. Lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 4 em diante. Na verdade, essa parábola ela é citada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. São conhecidos como os evangelhos sinóticos. Há uma semelhança dentro das parábolas, mas elas são contadas às vezes de forma diferente, em uma ótica diferente, mas é sobre o mesmo assunto. O que é parábola? Às vezes a pessoa pergunta, o que é parábola? Parábola é uma maneira pedagógica que o Senhor Jesus, ele usou para ensinar, para transferir, para ministrar ao coração dos discípulos o ensinamento espiritual que ele queria trazer. Uma outra coisa importante nós aprendemos sobre parábola, ela nunca fica velha. E ela sempre dá possibilidades de interpretações e aplicação na nossa vida e na vida da igreja, tanto no passado como no presente e como ao futuro. A parábola do semeador, queremos traduzir para o tema desta noite, semeando esperança, e aplicarmos mais voltado na vida espiritual. Vamos à leitura? Assim diz o texto. Lucas, capítulo 8, versículo 4. E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algum junto do caminho, e foi pisada as aves, e as aves dos céus o comeram. E a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, nascida, produziu fruto, 100 por 1, dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é esta? Pai querido, te louvamos, te damos graças pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, meu Pai. E nessa semana nós estamos tomando uma atitude de fé. Estamos vindo na tua casa, Senhor, semear, ó Deus amado, a nossa esperança, através das nossas orações, através do nosso tempo, através dos louvores e também através da ministração da tua palavra. E que nesta noite o Senhor venha acrescentar, através da unção do teu Espírito Santo, sobre cada coração, ó Pai, o enriquecimento da tua palavra para o elevo espiritual da tua igreja. Pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, nessa parábola, ela, como está distribuída, eu quero entender que ela vai falar de 4 solos. Vamos aplicar esse solo, esse terreno, como simboliza o coração humano. A semente, ela simboliza a própria palavra. A palavra que você recebeu um dia, entendendo quando você aceita Jesus, quando você recebe a Jesus, esse terreno, se é um terreno bom, se você agiu pela fé, se você agiu com transparência, se você colocou a sua fé em prática, essa semente, ela vai germinar e ela vai crescer. Mas para isso, esse terreno precisa ser preparado. Entendemos quando a história de um agricultor, quando ele pega um terreno, ele nem sempre pega um terreno pronto. Às vezes pega um terreno cheio de mato, cheio de pedras, ou às vezes árvores gigantes. E ele precisa preparar. Se você entrar no Google, eu aprendi quando pequeno, mas você pode, que não foi ainda no sítio, numa fazenda, eu aprendi na prática. Quando na minha infância, na fazenda do meu avô. Tirava as férias para trabalhar. E lá a gente aprendeu muito sobre isso, sobre a questão de solo, derrubar árvore, limpar, preparar o solo, preparar o terreno. Normalmente as escolas parece que
era plano já da região, trabalhava as férias, dava justamente no período do plantio, né? E da colheita. Então você praticamente, eu embora gostava como criança, mas a gente aprendeu muito. Mas o solo, ele tem que ser preparado, ele tem que ser limpo, depois ele tem que ser arado, depois ele tem que ser gradado. O arar, quer dizer, ele vai gerar torrões enormes, e depois ele tem que passar a grade. A grade é um equipamento que deixa a terra mais fina possível, e daí depois vem o período, espera o período da chuva. Então o terreno tem que estar preparado para receber as chuvas. E depois que vem a primeira chuva, o agricultor tem que lançar o quê? A semente. Mas o que acontece com a semente? É qualquer semente? Não. A semente tem que ser uma semente especial. Normalmente o agricultor, o fazendeiro, ele tem as regiões melhores da sua fazenda para escolher essa semente. As regiões mais altas, que tem menos chuva, talvez dão uma semente mais difícil, menor, mais dura. Mas as regiões que é mais de vales, que tem mais umidade, mais fertilidade, por quê? Quando vem as chuvas, a água ela traz os sumos, traz os elementos do morro e leva para os terrenos mais baixos. O que acontece? Acaba, pela própria natureza, os terrenos mais elevados produzindo uma semente mais difícil ou ruim. E aqueles terrenos que são mais de vales, ele produz uma semente melhor, porque ele recebe mais umidade e ele recebe mais insumos dos montes, e ali vai germinar uma semente melhor. Normalmente dessa região é que se tira a semente para guardar para o ano seguinte. É um processo seletivo. Embora hoje, pelo processo da industrialização, nem sempre dá para se fazer isso, né? Que agora vem a questão da genética e a semente modificada, né? Não dá para fazer mais isso. Então o agricultor normalmente compra-se a semente. Mas quando Jesus quis falar isso, ele estava falando de uma semente especial, que é a semente da sua palavra, que ela é semeada nesse terreno. Que terreno tem sido o seu coração para o Senhor? Você tem aqui a classificação de 4 terrenos. É o terreno, aquela semente foi lançada à beira do caminho, aquele lugar que passa todo mundo. Normalmente, beira de caminho de fazenda é um terreno muito duro, porque pisa-se os animais, passa-se estrada e nunca germina, só germina nas laterais, no pó, na poeira, e ali as plantas também não conseguem resistir. E vem os pássaros e comem. Então, aquela pessoa que recebe a palavra, mas as preocupações, as ansiedades e a correria da vida, porque é um caminho, vai e vem, passa muitas pessoas, ela passa por muitas situações. Costumamos dizer que esse tipo de pessoa é igual a uma rodoviária. Rodoviária é aquele lugar que passa muita gente, mas ninguém para ali. Ninguém fica. É aquela pessoa que às vezes passa por muitas igrejas, mas ela não consegue se estabelecer. Ela não consegue firmar raiz. E como uma planta não consegue firmar raiz, quem é dona de quintal, quem é dona de sítio, sabe. Uma planta que muda muito de muitos lugares, chega uma hora que ela acaba morrendo. Por quê? Ela tem que estabelecer raízes, segurança, luminosidade do sol, o sol bater nela, uma precisa de mais sol, outra de menos sol, e se você fica mudando muito de lugares, ela vai acabar morrendo por causa dessas intempéries da vida. Assim são esse tipo de pessoa. Por causa das intempéries espirituais, ela não consegue ter resistência. E se ela não consegue ter resistência, ela vai acabar morrendo por causa das intempéries. Por isso, a importância de você se firmar, se alicerçar, se enraizar, deixar que as suas raízes cresçam com profundidade. Que profundidade é essa? É profundidade na própria palavra. Na palavra do Senhor. Não ser aquela pessoa que vai de maneira rala. Essa semana, na terça-feira, nós falamos da planta que às vezes é levada para, a semente que é levada para os muros ou para os telhados. Você já deve ter observado naquelas calhas antigas, ali na estação do trem já tem isso, né? A falta de manutenção. Tem um pé de capim enorme no telhado da estação do trem.
ninguém se arrisca a entrar lá ou subir para tirar por causa da altura. Mas como que esse pé de capim foi parar na estação do trem? Quem for pegar o trem vai ver que ele está lá. Uma calha enorme, mas está danificada por causa de uma semente de capim, que alguém levou para lá, ela nasceu e se tornou uma planta enorme. Os pássaros normalmente fazem isso, outros através do vento. O vento acaba levando. Então, quem é que está tirando a boa semente do seu coração? Seriam os pássaros? Alguém chega e diz, os pássaros poderão até pousar na minha cabeça, mas você não pode permitir ele fazer morada. Esse tipo de pássaro, o que é que simboliza? Simboliza Satanás, que vem com aquela semente, com seus ardis, com palavras, às vezes pode vir através do telefone, da televisão, através de mensagens que venha trazer tristeza ao seu coração. E essa semente da tristeza leva você a afastar da fé do caminho do Senhor. Então, a semente que foi lançada ao beiro do caminho, vem os passos, pode vir o vento e acaba tirando a fortaleza desta pessoa. Por isso que você, quando ouve a palavra, mesmo que você foi plantado ou você nasceu numa família difícil, um lar difícil, você tem que se fortalecer no Senhor, para que o Senhor esteja derramando da sua graça, da sua unção, do seu poder, e ali você possa crescer, se estabelecer as suas raízes, e essas raízes buscar, onde for, ali a vitamina, a substância necessária para produzir fruto. Porque toda e qualquer árvore, ela tem que produzir fruto para ser uma boa árvore. E nenhuma árvore produz fruto para si próprio. Nenhuma árvore come do seu próprio fruto. Ela produz para sustentar os pássaros, sustentar os animais e por aí afora. Uma vez, acho que 95 por aí, vimos um Globo Repórter lá no Mato Grosso. Ele tinha um local, não lembro o nome do rio agora, e tinha uma árvore frutífera na beira do rio. Então os macaquinhos subiam, bicava as frutas para comer, e ele sempre deixava, como a árvore estava uma produção imensa, sempre deixava cair pedaços daquelas frutas dentro do rio. E ali dentro do rio se tornou uma ceva. Vinha vários peixes para se alimentar daquela planta. Nunca o peixe conseguiria subir na árvore. Mas Deus, nos seus eternos propósitos, Ele arruma maneira para alimentar os peixes. Será se Deus não arrumaria uma maneira especial dentro dos seus eternos propósitos para sustentar a sua igreja? Para sustentar você? Você crê assim? É assim que funciona o reino. Nem sempre você vai produzir. Talvez Deus vai usar alguém para produzir, para sustentar você. Essa é a primeira semente. Nós podemos aplicar que Jesus é esse primeiro semeador, mas nós sabemos que Ele subiu e Ele deixou a sua igreja para semear a sua palavra nos quatro cantos da terra. Amém, igreja? A Bíblia diz que o terreno é grande, né? O campo é grande, mas onde estão os ceifeiros? Onde estão aqueles que podem plantar? Jesus está contando comigo e com você para sair a semear. O semeador saiu a semear, ele diz aqui. Quando ele coloca essa palavra, o semeador saiu a semear, em outro texto ele coloca da mesma maneira, mas ele diz, ide e proclamai o seu evangelho, proclamai a tua palavra em toda a terra, todos os povos e todas as nações. E eu creio que nesse todos os povos, todas as nações, inclui a nós. Como foi o texto de domingo, quando o salmista Davi diz, aqueles que estão além do mar. Não sei se Davi chegou a conhecer além do Mediterrâneo, talvez ele conheceu o Mediterrâneo, que estava ali próximo, conheceu o Mar Vermelho, mas talvez ele não tenha conhecido os Atlânticos, nem o Atlântico, o Oceano Pacífico, nem o Oceano Índico, e nem o Atlântico. Nenhum dos três maiores oceanos da terra. Mas ele vem no Salmo 65, versículo 5, aqueles que estão além do mar, há esperança. E eu creio que nesse está o Brasil. Nós esperamos, e nós um dia fomos ministrados, e nós um dia recebemos a palavra do Senhor. E é nessa esperança que nós estamos.
Porque há esperança para Israel, há esperança para mim, há esperança para você. E a semente dessa esperança é lançada pelo Senhor. Nessa questão, a palavra, ela pode entrar como testemunha. O Senhor, ele entra como dono dessa seara, como lá está em João capítulo 15. Que o pai é o quê? O agricultor, é o dono da fazenda. Ele é o dono, você pertence ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor, independente de quem você seja, saiba que a sua vida pertence a Deus. Seu fôlego de vida pertence a Deus. Materialmente nós podemos ter muitos sonhos e lançar diante do Senhor a semente. Ninguém planta uma árvore numa fazenda, vai sair plantando pé de milho. Não, planta-se a semente quando é alface, quando é plantas menores. Entende? Eu morei no interior de São Paulo por 12 anos. A maior parte dos terrenos de São Paulo estão sendo arrendados para fazendeiros. Porque antes o fazendeiro ele produzia tudo. Mas hoje está sendo aplicado para a plantação de cana. O que é que faz o fazendeiro? Ele arrenda o seu terreno, deixa que a usina produz. E normalmente o canavial contrata de 4 a 5 anos. Tem outros que vão até 7 anos. E ele fica lá só desfrutando, e toda a responsabilidade é por conta da usina. Mas o Senhor não abandonou a sua fazenda. Ele está de olho na sua fazenda. Ele não arrendou para ninguém, meu irmão. Ele não arrendou a sua vida, não arrendou a sua alma, ele não arrendou a sua fazenda, ele não arrendou a sua igreja para ninguém. É ele que cuida de cada um dos seus filhos, ele cuida de cada uma das suas plantas. Já viu aquela dona de casa? Zélia é assim, ela todo dia vai lá, tem aquele cuidado, saber como estão as plantas. Foi para a casa da Suzana e passar uma semana e disse, molhou as minhas plantas. Ai, se eu deixasse morrer alguma. Poderia morrer com excesso de água, não com falta de água. Por quê? O que mais a planta precisa é ter uma terra firme e ter água sobre ela. E a terra firme simboliza a igreja. A água é o Senhor Jesus Cristo. Porque do seu altar, quando ele chega lá, ele diz que do seu altar, da sua presença, vai brotar rios de água viva. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Segundo lugar, eu estou colocando aqui como um estudo nessa passagem, porque ela é muito pedagógica, essa passagem do semeador. Não estou indo tipo pregação, eu tenho que ir mais no sentido didático, porque ela é muito pedagógica. Então eu quero colocar aqui 5 pontos. Em primeiro lugar, essa semente, ela está na missão, na responsabilidade da igreja, que é a missão, é o encargo, é o serviço que está sobre cada um, a missão de dar continuidade, gerando vida. Porque a planta, se ela não dá continuidade através dos seus frutos, ela morre aquela geração. Entende? Ela tem que dar continuidade, porque o fazendeiro ele não vai plantar nenhuma semente que ela for infrutífera. Nenhuma árvore frutífera. Ele vai plantar somente a que produzir o melhor fruto, a melhor semente, porque ele tem esperança que dá o melhor fruto. Vamos falar isso de geração, de pessoas. Nós sabemos que hoje a China está incentivando as pessoas a produzir mais filhos. Antes era proibido, só podia produzir um. Agora está incentivando, porque sabe que a geração vai envelhecer. Na geração do meu avô, que é em torno de 1910, que foi o ano que ele nasceu, quem nasceu nesse período, de 1890 até 1910, era em torno de 14 a 15 filhos. Conheci família que teve até 23. De uma só esposa, não é de duas, não. É bem claro, de uma só. Aí, a geração do meu pai, que é do casamento de 50 até 60, estava na média de 7 filhos. A geração dos anos 70 para cá, 4 filhos, e a nossa geração está em 2. Há muita discussão que já está na fase de 1 filho. A geração brasileira já está envelhecida. Precisa o governo incentivar para a produção para novas gerações. Por que a Europa está permitindo a invasão?
Porque a sua geração europeia está envelhecida, ela precisa de novas pessoas, de novos filhos, novas crianças, senão eles vão perder a característica de nação. Na verdade, no esporte, a Europa já perdeu a característica de nação, porque a maior parte dos seus jogadores, eles não são europeus, na sua origem sanguínea. Às vezes são de naturalidade, mas não são sanguínea. Você entende o que é isso? Há o perigo dentro da igreja de acontecer isso. Se nós não conseguirmos multiplicarmos e substituirmos a nossa geração, na Europa já acontece isso, e nos Estados Unidos está começando a acontecer isso. Então, quando ele fala de uma terra frutífera, a nossa igreja, no mínimo, ela tem que duplicar a cada 2 anos. Era o correto, para novas gerações estarem vindo substituir. Então, o que é que acontece? A geração dos jovens hoje, eu vejo, a Zélia está dando aula de escola dominical, parabéns, dá aula para criança, parabéns, louvado seja Deus. Mas isso é um absurdo, queridos. Nós chegamos na igreja 30 anos atrás, e ela aplicando a escola dominical. Aprendi e conheci a Zélia na escola. Mas o que eu quero dizer com isso? Aqueles jovens do nosso tempo, era aplicado tanto no louvor, na escola dominical e tudo, e se virava. Se a gente for ver, não estou dizendo que a nossa geração, se olhar quem está na geração do louvor, na geração do pastoreiro, na geração de professor de escola dominical, a maior parte já está de 30 para cima. Nós precisamos nos preocupar em preparar essa nova geração, porque daqui a 10 ou 20 anos talvez eu vá embora. Com certeza uma hora eu vou. Mas quem vai substituir? Então, quando fala uma árvore frutífera, ele está aplicando à igreja. E os discípulos assumiram muito bem isso. Eles foram logo proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho, porque era uma preocupação de ganhar almas. E nós hoje estamos fazendo uma campanha. Estamos preocupados, estamos falando, esperança. Nós temos esperança em melhorar de vida? Temos. Queremos o melhor? Queremos. Eu desejo viajar? Desejo ter um bom carro? Desejo ter muitas coisas bonitas? Desejamos. Ter roupa bonita, ter carro bonito, sapatos bonitos, e por aí afora. Mas como está a sua alma? Como está a aplicação da sua alma no reino? Como está a aplicação da sua alma pelas questões espirituais? Como está a aplicação da sua vida pelas questões espirituais? Meus irmãos, nós não podemos levar só no oba-oba, senão nós não vamos conseguir substituir a nossa geração. E o Senhor vai requerer de nós, porque essa responsabilidade é nossa. Nenhum fazendeiro deixa na sua fazenda árvore frutífera. Se ela não produz, ele vai lá e corta. Primeiro ele prepara. Se na preparação ele não produzir, vai e corta. E para isso, a igreja de hoje nunca investiu tanto em treinamentos, em curso. A própria igreja wesleyana. E nós temos tanta tecnologia, temos tanta mídia eletrônica que a gente pode aprender. Temos tantos livros, que os discípulos nunca imaginaram que um dia, na igreja primitiva, a igreja moderna fosse ter tanta qualidade. Tanto à disposição. Temos templos, temos televisão, temos jornais, temos tanta coisa, mas nós não estamos produzindo de acordo com a ferramenta que nós temos. Alguma coisa está errada em mim, está errada em nós. Segunda coisa, quando fazer? Quando eu posso fazer? É uma pergunta. O fazer tem que ser já, tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser no momento. O que nós estamos fazendo aqui é isso. E eu quero fazer com você nesta noite, é chamar sua atenção para isso, porque eu te amo. Temos que amar como irmão, como pastor. Temos que me preocupar com a minha produção e com a sua também. Temos que cobrar um dos outros. Você tem toda a liberdade de me cobrar. Assim como eu cobrei os irmãos que estão ali, eles têm a liberdade de me cobrar se estiver fazendo alguma coisa errada. Nós temos que ter essa liberdade dentro da igreja. Porque se nós não tivermos, estamos no lugar errado. Porque quando a gente corrige um ao outro, a gente fortalece o outro. Você entende? Um ajuda ao outro. Tem um tipo de árvore
eu me esqueci agora, mas eu que estou me lembrando que eu já vi a história delas. Elas são do deserto. Quando alguém corta uma delas, elas têm um tipo de mensagem que já manda a outra, mesmo que esteja longe. Para a outra já se prevenir que ela foi atacada. Você entende? É uma forma de uma proteger a outra. A floresta se autoproteger. Quando você corta uma planta, a outra se reveste. As raízes por baixo, elas se protegem. E nós temos que ter essa preocupação com nossos irmãos. O irmão faltou na igreja, eu vou cobrir ele de oração. É uma forma de proteção. Eu vou interceder por ele. Eu vejo que o irmão entrou na igreja triste, eu vou ajudá-lo, eu vou interceder, vou abraçá-lo. Como está difícil abraçar, como está difícil ajudar. Porque nós nos tornamos muito autônomos, nós nos tornamos pessoas muito independentes, nós nos tornamos muito individualistas. Uma vez eu vi no Zap uma foto, vinha todo mundo visitar a avó, e de repente estava o filho com o celular, a nora com o celular, e os 3 netos com o celular, e a outra namorada do neto estava também com o celular. Ninguém estava visitando a avó. Estava todo mundo na sala assim, cada um com o seu celular. Não era de tanta comunicação, mas nós temos dificuldade de comunicar. Nós temos dificuldade de falar. O pai conversar com o filho conversar com o pai. Você tem dificuldade de abrir com as pessoas, você não confia nas pessoas, e com isso a gente vai se distanciando. Vamos criando uma igreja, uma comunidade de pessoas isoladas. Nós nos reunimos, mas não conhecemos um ao outro. É como se fosse um time de futebol. Está todo mundo junto no mesmo lugar, estão unidos com um propósito, mas ninguém conhece um ao outro. Isso é preocupante, porque na hora da dificuldade, a gente não consegue ajudar quem nós não conhecemos. E se você conhece, você quer se ajudar, você se preocupa. E vem uma outra pergunta. E o que fazer? Dentro do que aprendemos nessa parábola, ele vai ensinar nós nos renunciarmos à nossa privacidade e procurarmos amar um ao próximo, porque é assim que um fortalece ao outro. E até quando precisamos fazer? Precisamos fazer até a volta do Senhor. E lá em 1 João 3,3 diz: mas qualquer que nele tenha esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Então a responsabilidade de cada planta, ela é individual, ela tem que buscar na terra os seus nutrientes necessários. Mas quando está debaixo da sombra, ela recebe a proteção da outra. E vem os pássaros comer da sua fruta, recebe também da sua proteção. E vai o homem sobre a sua sombra e também recebe da sua proteção. Mas quem tem que buscar os nutrientes é ela. Ela que tem que aprofundar as suas raízes. E disse a ciência que quanto maior a árvore, tem que ser mais profunda as suas raízes. Entende? É como se o tamanho da sua árvore, da terra ao seu topo da árvore, fosse a profundidade que deve ter as suas raízes, para buscar água e sustentação. E se você está passando por vendavais, é as suas raízes que vai te sustentar, não é o tamanho da tua copa. Porque a copa é às vezes sua formosura, sua beleza, sua robustez, mas com o tempo a gente perde. Nós perdemos a beleza, nós perdemos os cabelos, nós perdemos aquele corpo esbelto, tal, mas a sua fé, ela não perde com o tempo. A pessoa pode estar num leito de hospital com 90 anos, se a sua fé está em Deus, ela tem o mesmo direito de salvação do que aquele que está proclamando o Evangelho nos 4 cantos da terra. Porque o Deus te ama, não é pela tua beleza física, não é pela tua riqueza, não é pela tua robustez, mas Ele te ama pela a situação do teu coração, o relacionamento do teu coração com Ele. Você entende? Então o semeador, ele teve essa responsabilidade de lançar essa semente. A segunda semente foi lançada entre os pedregais. Ela nasceu, mas faltou o quê? Faltou água entre as pedras, porque a pedra ela não segura a água. A água passa na pedra e vai embora. Já no solo ele passa e segura. Então entre as pedras não tem sustentação, não tem terra.
a planta não consegue buscar nutrientes, porque ela busca nutrientes quando está sobre a terra. Então, sobre a pedra não tem sustentação. Faltou. A pedra, ela simboliza aquela pessoa que faltou palavra, faltou fé, faltou sustentação, faltou esperança, porque ela não tem raiz profunda, ela se torna uma planta o que? Dura. Ela se torna uma planta angustiante ou angustiada. Você já viu as plantas, a maior parte das plantas desérticas ou as plantas do Nordeste? O que é que acontece? Quase todas elas, em sua maioria, são com espinhos. Não é isso? Quase a maioria delas são plantas com espinhos. Não consegue se aproximar. As pessoas distanciam, os animais se distanciam, todo mundo fica distante dela. E tem pessoa que vai ficando tão angustiada, tão angustiante, que as pessoas não conseguem aproximar dela. Os filhos começam a distanciar da sua casa. Os netos deixam de visitá-la. E quando chega na sua morte, às vezes só vão aqueles que realmente é obrigado a carregar na alça do caixão. Porque ela não consegue ter relacionamentos, ela não consegue se aproximar das pessoas, ela se torna como pé de mandacaru. Alguém conhece pé de mandacaru? Pé de mandacaru. As árvores não ficam perto dele, porque ele busca a sustentação de toda a água por perto. Você entende? Busca toda a vitamina da água, dos nutrientes da terra, e ele busca porque ele tem que sustentar. O pé de mandacaru é uma das árvores que mais resiste no Nordeste, e cactos, todo e qualquer cacto, porque ele é preparado para durar no mínimo 12 meses, de um período de cheia, de chuva, até o outro período. Se ficar 6 meses, ficar 8 meses sem chuva, ele não vai morrer, porque ele tem as suas raízes aprofundadas, ele tem a sustentação sobre o seu caule, e ali dentro do seu caule tem água para durar 12 meses. Você entende isso? O que é que a gente aprende com isso? Que às vezes a planta, ela é conforme o terreno. E eu creio que você está plantado num bom terreno, meu irmão, que é a casa do Senhor. Você é bem cuidado. Você tem pessoas que oram por você. Você tem pastores que cuidam de você. Você tem diáconos ou diaconisas para socorrer. Você tem presbítero para socorrer. Você tem ombros amigos. Então você não pode morrer sozinho, isolado, angustiado. Se você perceber que a coisa está ruim, pede socorro. Não se isole, mas se aproxime de alguém. A Bíblia diz que Daniel tinha 3 amigos, mesmo na hora difícil. Tenha alguém para contar. Não se isole. E em terceiro lugar, aqui nós vemos aquele terreno, aquela planta, aquela semente foi lançada entre os espinhos. E os espinhos acabaram sufocando. Os espinhos simbolizam os prazeres da vida. Os espinhos simbolizam as tentações. Espinho dói, machuca. Quando você pega uma rosa, vai dizer para alguém, olha, eu estou te dando aqui um monte de espinho. Não, você dá a rosa, mas os espinhos acabam vindo junto. Ninguém vai oferecer espinho. Ó, Zélia, estou te dando aqui um monte de espinho. Ela pega, espera aí que eu te pego. Não. Mas quando você vem para o Senhor, quando você aceita Jesus, é Ele que vai tirar esses espinhos. Entende? Porque Ele é o agricultor. Quando Ele fala sobre o peixe, tem a mesma aplicação. Vai lá e pega o peixe ele vem cheio de escamas. Ele vem cheio de espinhas. Ele vem com a sua sujeira. Mas Ele vai lá o quê? E limpa. Quando Ele ressuscitou, Ele vem preparar um churrasco de peixe na praia para os discípulos. Eu creio que Ele limpou aquele peixe antes de ir à churrasqueira. Antes de ir à brasa. Teve que tirar as escamas. Quando nós chegamos à igreja, nós chegamos também cheios de espinhos. Eu ainda tenho muitos espinhos. Nessa questão de relacionamento, eu luto a cada dia. Às vezes é todo mundo que eu abraço. Não consigo abraçar todo mundo. Eu cresci assim. Embora eu luto para conseguir um bom relacionamento. Não é todo mundo que eu consigo conversar. Mas embora como pastor eu luto para conversar. Quando eu estava no colégio ali no Carlos Gomes, em 1975,
estudei lá no Carlos Gomes, a professora mandou eu fazer uma apresentação, queridos, eu chorei de tanto angústia para apresentar, foi o primeiro lugar, falei, misericórdia, chorava, tive que um colega ir lá apresentar o trabalho. Depois que eu vim para Jesus, que Ele tirou esses traumas de estar à frente das pessoas. Então, se você tem alguns espinhos que ainda dói na tua alma, peça através da oração, aproveite essa campanha, porque esses espinhos na tua vida espiritual impedem você ter bom relacionamento com as pessoas. Fala, Senhor, nesta noite, tira os meus espinhos, eu quero me tornar uma planta frutífera, e eu quero produzir, não só para mim, eu produzo o meu salário para mim, fiz a minha casa para mim, tudo é para mim, tudo é para mim, para mim. A minha roupa é minha, não dou minha roupa nem velha, quando estiver rasgada, não dou para ninguém, jogo no lixo. Meu sapato, quando ficar velho, eu jogo no lixo, mas não dou para ninguém. Não. Meia vida, você já adquiriu outro? Passa, aí vem um novo para o lugar. Tiver meia vida a camisa, aí vai vir outra para o lugar. É assim a agricultura. Tem que tirar aquela planta que produziu para vir uma planta nova. Se não tirar, o dono da terra não consegue pôr outra no lugar, meu irmão. Então, se você não tiver aquele que já produziu, tirar do teu guarda-roupa, da tua casa, da tua vida, não vai ter espaço para pôr a nova. Aí eu só dou quando receber a nova. Isso não é ato de fé. Fé é quando nós damos antes de receber o novo. É assim que faz o agricultor. O agricultor não diz, olha, eu só vou plantar quando esse feijão produzir, quando esse milho produzir, não. Ele tem que tirar aquele para plantar um novo. Esse é o procedimento da vida. E a fé, ela não age contrária à vida, porque Deus não agiu na criação do mundo contrário à vida. Você observou que Deus não criou o homem em primeiro lugar. Se Ele criasse o homem em primeiro lugar, o homem morria de fome. Ele não criou os peixes dos mares, Ele não criou os animais do campo, Ele não criou os animais selvagens em primeiro lugar. Ele criou depois. Em primeiro lugar, Ele criou a luz, por causa da fotossíntese, depois criou as plantas, depois criou os peixes, depois criou os répteis. Só depois que criou o leão, criou a onça, criou os animais o quê? Carnívoros. Porque se Ele criasse primeiro os carnívoros, Ele não tinha alimento. E depois, por último, criou o homem que come tudo. E se Ele criasse primeiro o homem? Ele ia morrer de fome. Porque Deus também é cientista. É o pai da ciência. Então, o que é que Deus é? Deus é lógico. A fé, Ele age pela lógica. E aqui esse texto, ele está ensinando para os discípulos de uma forma pedagógica a lógica da coisa. E tem gente que fica 200 anos dentro da igreja e a coisa não acontece. Porque ele quer agir segundo o que é o coração, não quer agir segundo a Bíblia. E se você começar a agir pela fé, segundo a Bíblia, você vai ver que vai mudar. Eu quero ir para a quarta semente. Estou olhando o relógio ali, embora estou na metade, né? Mas eu quero dizer, não quero te deixar preocupado com o tempo. Mas eu quero tirar um proveito dessa quarta semente. Diz assim, a quarta semente é aquela que dá o fruto. A Zete, quando estava orando, você tem que participar. O culto você tem que prestar atenção em todo o culto. Quando ela estava orando, ela diz que produz a 100, produz a 60 e produz a 30. Alguém lembra que na oração da Zete ela falou isso? Então, meu irmão, você é uma boa terra. Agora, quando eu estava meditando nesse texto, quando você medita, engraçado, parece que Deus inverteu a ordem das coisas. Por que Ele não falou produz a 30, produz a 60, depois produz a 100? Porque é a ordem da coisa. Quando produz a 100, é quando nós estamos novos na fé, novo na idade, a gente produz a 1000 por hora. Mas quando a planta vai ficando velha, vai diminuindo a produção. Por isso que o agricultor ou aduba ou corta lá fora. Eu não estou mais produzindo igual 20 anos atrás que eu cheguei na igreja. Embora tenha mais responsabilidade, porque a planta mais velha tem mais responsabilidade. Entende? Chega a meia idade, vai produzir 60%. E vai chegar uma hora que vai produzir 30%. E vai chegar uma hora que vai diminuir mais. Mas ele chega e para no 30%. Amém, graças a Deus parou no 30.
A que proporção você está produzindo para o reino? Que proporção você está produzindo para a sua família? Para os seus filhos? Para a sua casa? Entende? Você não tem que produzir só para você mesmo. Só para sustentar a você. E tem gente que só pensa nela. É tão egoísta que só pensa se autossustentar. Em seus benefícios, em seus deleites e seus prazeres. O próximo que se vira. Queridos, não é esse conceito que nós aprendemos da palavra. Nos ensinamentos do Evangelho. Se nós pensarmos dessa forma, a gente está pensando contrário ao ensinamento de Jesus. E é por isso que cada vez mais, a gente pensando dessa forma, a igreja vai diminuindo a produção, vai diminuindo o número de pessoas, vai diminuindo a sua qualidade espiritual. E que igreja o Senhor vai vir buscar? Qual a qualidade da igreja que o Senhor vai buscar, vai encontrar sobre essa terra? E a própria Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Por causa dos prazeres que ocupa a nossa alma, por causa dos espinhos, por causa das ervas daninhas que o sufoca, por causa da preocupação do nosso tempo com as coisas deste mundo. E aí, por último, eu quero deixar uma colocação. Quem está ocupando em primeiro lugar a sua vida? São assuntos temporais ou assuntos celestiais? Por que eu estou nessa campanha? Eu estou vindo por costume, porque a igreja vem? Ou porque senão a igreja vai me cobrar? Por que eu estou na igreja? Porque é um lugar social para mim? Por que eu estou na igreja? Porque meus filhos vêm à igreja? Nós temos que às vezes parar e refletirmos, queridos, sobre a nossa vida. Em que eu posso fazer para o Senhor? E nesta noite, fica para você esse texto dessa palavra, o bom semeador. E o bom semeador está contando com você como parceiro para o seu reino, para lançar a boa semente. E ele conta que estará no melhor solo, e o melhor terreno, e o melhor agricultor, que é o nosso Senhor. Não é sempre o melhor lugar que produz a melhor semente. Adão estava no melhor lugar da terra, mas não produziu a melhor semente. Se a gente ver os profetas, os sacerdotes, Jesus, Moisés, todos eles passaram pelo deserto, mas foram homens que ficaram na história. E que você possa ficar na história dessa igreja, na história da igreja do Senhor, como aquele bom obreiro que guarda a fé, cumpre a carreira, né? Guarde a sua fé, e todos possam se exemplificar, ter você como exemplo. Eu quero ser igual àquele irmão, quero ser igual àquela irmã. Que as pessoas olham para você e possam dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ser aquela pessoa que é referência para o reino e para o Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te guarde. Queremos orar pelo seu terreno. Vamos colocar em pé, neste instante. Você vai convidar à frente, né? Convidar o Clóvis aqui. Pode vir aqui à frente. Vem à frente, passar o Clóvis fazer essa parte. Senhor, tira de mim os espinhos da minha alma. Tira, meu Pai, as pedras que impedem as minhas raízes de aprofundarem, ó Pai. Tira da minha vida a poeira da estrada. Ó Deus, tira o entretenimento das estradas, ó Pai, que às vezes impede meus olhos de olharem para Ti, Senhor. E nesta noite, ó Pai, pela fé, venha, Senhor amado, abençoar, venha, Senhor amado, derramar da Tua unção, venha derramar da água viva, meu Pai, sobre este solo, sobre essa semente, ó Pai, sobre, ó Deus, a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre a casa do Teu filho, sobre a casa da Tua filha, meu Pai, para que ela possa se alicerçar, se aprofundar através da fé nas Tuas promessas, meu Pai. Em nome de Jesus, sustenta a sua vida na Tua presença.
Sustenta o seu coração, sustente a sua alma no teu altar, meu Pai, para quando o Senhor voltar, no dia do arrebatamento da igreja, o Senhor encontrar a tua filha produzindo bons frutos, o Senhor encontrar o teu filho, meu Pai, produzindo os frutos bons e agradáveis na tua presença, Senhor. Manifeste o teu poder e a tua glória, pois nós oramos crendo na tua palavra, que esse é um bom terreno, esta é uma boa terra, e essa terra vai produzir bons frutos para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, queremos convidá-las a virem aqui à frente, para a gente estar orando por vocês. Quem sabe aí, você fez aí uma introspecção e analisou aí como que tem sido o seu coração, o seu solo. Que tipo de terreno que tem sido a sua vida? Você tem recebido a boa semente que é a palavra de Deus e tem deixado ela germinar, ela frutificar, ela gerar frutos em sua vida? E o que você tem feito com esse fruto? Eu tive um professor de hebraico, um judeuzão, ele carecão, barbudão, e ele falava assim, que na visão do judeu, esse texto lá onde Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Esse professor, ele diz que no pensamento do judeu é da seguinte forma, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o vinhadeiro, ou seja, aquele que cuida exclusivamente da videira. Então, queridos, Deus ele tem um cuidado especial contigo. Ele tem um cuidado exclusivo com você. Porque Ele quer que você cresça. Ele quer que você floresça. Ele quer que você gere frutos. O texto é claro em dizer, aquele que não frutificar, aquele que não gerar frutos, vai ser cortado e jogado ao fogo. Mas nós não queremos ser cortados. Feche os seus olhos. Abra o teu coração. Vamos estar orando. É tempo de semear a esperança. E nós queremos abençoar a tua vida. Queremos declarar sobre você a bênção do Senhor, de tal modo que essa esperança, ela se renove na tua mente e no teu coração, e você gere frutos, e frutos que permaneçam. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, que fora pregada, que veio, ó Deus, de encontro ao nosso coração, ó Deus, e apresentamos os nossos corações agora diante de Ti, diante da Tua presença, e pedimos a Ti, ó Deus, com a Tua boa mão, a mão do agricultor, a mão do vinhadeiro, aquele que cuida exclusivamente de nós. Toca agora com a tua mão de poder e vitória em cada vida que aqui está. Senhor, aquele que o seu coração está empertenecido, que o seu coração está embrutecido, fechado para o milagre, fechado para ver o fruto florescer, quebranta agora, Pai, quebranta este coração. Senhor, mexe, remova a terra agora, para que a raiz ela venha se aprofundar. Senhor, dê a nutrição necessária para que esta vida, Senhor, seja firmada, alicerçada no Senhor, e que as intempéries da vida não venha derrubar este irmão, não venha fazer esta irmã cair, mas que possamos, Senhor, crescer firmados e alicerçados em Ti, para frutificarmos em o nome de Jesus Cristo. Nós oramos e abençoamos o Teu povo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Querido, repete comigo. Eu sou
a boa terra e eu recebo a boa semente da palavra de Deus para minha vida. Eu vou crescer, eu vou frutificar e gerar muitos frutos para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe. Pode voltar para o seu assento aí, abençoado e frutificar. Senhor, nós te agradecemos por mais uma rica oportunidade, ó Deus, que tivemos de poder estarmos na tua presença, orando a ti, pedindo a Deus a ti que o mover do Senhor seja sobre o teu povo e sobre a tua igreja, e nós te agradecemos porque estamos convictos, ó Deus, da tua bênção, estamos convictos, ó Deus, da tua vitória, estamos convictos, ó Deus, do teu agir sobre o teu povo. Agora que retornaremos aos nossos lares, que a boa mão do Senhor nos conduza em segurança, protegidos por tuas asas, guardados por teu amor, e tenhamos uma noite de sono reparadora, para que o dia de amanhã seja um dia abençoado em tua presença. Amém. Estenda suas mãos, amados. Amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável do nosso grande Deus e Pai, que a comunhão proveniente do seu Santo Espírito agora desça sobre todos vocês e permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Dê a paz a todos e vai na bênção em nome de Jesus.